Bom dia a todas e bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais esse evento realizado aqui na Fundap. E já começo fazendo alguns... Bom, eu sou Pedro Dimitrov, sou médico sanitarista, sou secretário executivo do Observatório. E coube-me fazer este papel de mestre de cerimônias, ao qual eu não sou lá muito preparado. Então, nós vamos fazer uma coisa bem informal. Vamos dar então início a esse seminário e eu gostaria de dar, já fazer alguns agradecimentos logo de cara, né? Primeiro agradecer a própria Fundap, que tem nos acolhido aqui nesta instituição, tem acolhido o Observatório, nós estamos sediados aqui dentro e tem nos apoiado em todas as nossas atividades. Aqui representada a Fundap pelo Eduardo Izumino, que está aqui presente, e é o técnico da Fundap que colabora com o Observatório. É o responsável pelo projeto dentro da instituição. Depois, na sequência, agradecer aos alunos do que o Álvaro vai estar apresentando, que prepararam este trabalho. Na verdade, é um trabalho preparado por alunos do programa, né, do PROASA, e acompanhado pelo professor Álvaro Escrivão, que é um dos nossos assessores e coordenador de um dos eixos do Observatório. Então, agradecer esses alunos que se empenharam, trabalharam e vão apresentar aqui um documento para contribuir na construção do SUS na região metropolitana. E, na sequência, gostaria de agradecer a doutora Vânia, que está aqui presente, está com calor já, querendo tirar a blusa. A doutora Vânia, que é diretora da Diretoria Regional de Saúde 1, que corresponde à região metropolitana. Então, ela é da Secretaria Estadual de Saúde, diretora da região metropolitana. A doutora Neide, que está ao seu lado, que é diretora de planejamento do DRS1 também. Ao doutor Arnaldo, que estará falando conosco, que é o coordenador da atenção básica da Secretaria da Saúde. Quem mais que vai estar falando? Sim, o Arnaldo, além de ser da Secretaria Estadual de Saúde e ser responsável pela atenção básica lá, ele é o coordenador do eixo do nosso observatório relacionado à força de trabalho. Acho que são esses, né? Bom, é a doutora Elizabeth, que está aqui presente, que é do observatório, e, óbvio, o nosso faz-tudo, que se esconde sempre, que é o Rubens, que está lá no fundo, que é o nosso entendido em informática, que nos apoia o tempo todo. Nosso entendido em informática, que nos apoia em tudo, apesar de ser sociólogo, entendeu? Então, mestre e doutorando em sociologia na área da saúde. Ele é do bem, Ele é do bem. Bom, dito tudo isso, vou falar 2 minutos sobre o observatório, para quem não conhece, e na sequência passo para o Álvaro para fazer a apresentação junto com os alunos do trabalho. Para quem não conhece, o Observatório de Saúde da região metropolitana foi instituído há quase 10 anos pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, pelo município de São Paulo e pelo COSEMS, pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. São 4 entidades que se associaram, elaboraram um protocolo de trabalho, um compromisso de trabalho, e esse protocolo, então, é que foi que dá sustentação para a existência do observatório e, por sua vez, o observatório foi sediado aqui na Fundap. Esse protocolo de trabalho tem por objetivo, esse documento básico, né, que nos dá a sustentação, foi elaborado fundamentalmente para que nós pudéssemos ter uma instância de análise de informações da região metropolitana com tranquilidade e fôssemos olhando qual é a evolução da situação de saúde na região metropolitana e que pudesse estar colaborando com a gestão do SUS nesta região. Então, na verdade, é uma instância, né, de estudo, de debate, de reflexão, que produz conhecimento e que coloca à disposição dos gestores para que possam ter uma gestão mais adequada. Essa articulação, essa forma de trabalho, fez com que nós pensássemos naquilo que um gestor precisa conhecer para ser um bom gestor. O que um bom gestor precisa saber para poder administrar bem um território, uma região de saúde, ou um município, ou qualquer área de serviço, qualquer território de saúde? Ele precisa saber primeiro quais são os problemas de saúde que ele tem naquela comunidade. Ou seja, no meu local, na minha área, na minha região, no meu território, quais são os problemas que eu tenho.
Aí são todos que é coordenado pelo professor Álvaro Escrivão, que é todo um trabalho na área de estudos epidemiológicos, fundamentalmente, olhando quais são os problemas que eu tenho. Do que as pessoas ficam doentes, do que elas morrem. Fundamentalmente isso. O que é que traz sofrimento para a população? Tá certo? Então, esse é o estudo, é o eixo que nós chamamos aqui de condições de vida e saúde, e que o Dr. Álvaro coordena. A segunda questão que ele precisa conhecer é, se eu conheço quais são os meus problemas, eu preciso conhecer qual é a minha capacidade instalada, quais os recursos que eu tenho para enfrentar esses problemas. Então é a rede física, fundamentalmente. Qual é a minha rede? O que é que eu tenho de centro de saúde, de ambulatório, disso, daquilo? Então essa é a minha rede. Eu tenho os problemas, eu tenho uma rede que deve atender esses problemas. Tá certo? Então é a capacidade instalada. A capacidade instalada é coordenada pelo Dr. Oswaldo Donini, que é um médico sanitarista já com muita experiência, que por um bom tempo foi o coordenador da Hemorrede em São Paulo, atualmente está de licença-prêmio da Secretaria Estadual de Saúde e está só trabalhando no município, mas ele é o coordenador do eixo de capacidade instalada. Sabendo qual é o meu problema, qual é a minha capacidade instalada, agora eu preciso olhar aqui dentro o que acontece. Aqui dentro eu tenho a minha força de trabalho. A força de trabalho que eu tenho, ela está adequada aos problemas que eu tenho? Eu tenho problema de crack, mas eu só tenho psiquiatra que gosta de não sei o quê, não serve para a turma do crack, né? Tem que ser outra turma que vai lá conversar e não sei o quê. Então, a minha força de trabalho está adequada aos problemas que eu tenho ou não está? O que eu faço com a minha força de trabalho para ajustá-la no sentido de enfrentar os problemas que eu tenho? Eu preciso contratar mais dermatologistas, porque não tem mais quem cuide de hanseníase, tá certo? Só quer saber fazer cirurgia plástica e não mais cuidar de hansenianos. Então, essa é uma questão que precisa ser discutida o tempo todo, olhada e adequada à força de trabalho aos problemas que eu tenho, tá certo? Depois, eu tenho força de trabalho, então, é o Arnaldo Sala, que estuda essa questão, distribuição dos médicos, distribuição das enfermeiras, dos profissionais e a sua preparação. O outro eixo, uma vez que eu tenho já meus problemas, minha capacidade instalada, minha força de trabalho, eu tenho que olhar o dinheiro. Quanto dinheiro eu tenho, de onde vem e para onde vai? O dinheiro vem da área federal, vem da área estadual, do próprio município, eu junto tudo isso, aplico em algum lugar, tá certo? E eu aplico no quê? Fazendo o quê? Eu estou pondo o dinheiro no lugar que precisa? Ou estou pondo no lugar meio torto, porque tem convênio com esse, convênio com aquele, você perde o controle dos convênios e não cuida do crack, né? Esquece do crack. Então, na verdade, quanto dinheiro chega, de onde vem e para onde vai. Esse é um sistema já estruturado, já há algum tempo no Brasil, que é o CIOPS, que é o Sistema de Informações do Orçamento de Saúde, né? Público na saúde, que tem tudo na internet. O problema é que os dados estão lá, as informações estão lá, mas as pessoas não sabem usar. Então, nós temos um assessor para isso, que é o Dr. Áquilas Mendes, que é professor da Faculdade de Saúde Pública, que faz esses estudos. Então, ele montou um roteiro, quais são os indicadores que devem ser olhados em relação aos recursos. Quanto dinheiro vem, como é que ele é gasto, e aí dá para saber, na sequência histórica, como é que evolui esse dinheiro, como é que está evoluindo. Estão pondo mais dinheiro, menos dinheiro, quem põe mais, quem põe menos, e não sei o quê. Certo? Então, todo estudo na área de financiamento e gasto é feito pelo professor Áquilas e está sempre disponível no nosso portal. Bom, então já olhamos praticamente tudo, nós temos ainda mais dois eixos que nós chamamos para conversar. O eixo seguinte é o de gestão do conhecimento. Por quê? Porque o tempo todo está se gerando novos conhecimentos e nem sempre esse conhecimento chega em tempo útil para ser utilizado na base, para os profissionais do SUS. Então é preciso ter alguém que se preocupe com a gestão do conhecimento. Não dá para ficar esperando que o sujeito que está trabalhando na saúde da família, lá na periferia, correndo feito um maluco, vai entrar na Bireme, na biblioteca, não sei o que, para estudar alguma coisa. É preciso que alguém o auxilie nisso, que alguém olhe o que está sendo produzido em termos de conhecimento e o que o sujeito está precisando na base. E alguém precisa facilitar esse trânsito do saber, precisa facilitar esse trânsito do conhecimento e atualizar as pessoas. Então nós chamamos isso do eixo de gestão do conhecimento, que é coordenado com alguma dificuldade por causa de tempo pelo professor Milton de Arruda Martins, que é professor da Faculdade de Medicina aqui da USP, e mais por uma outra socióloga, que agora virou professora da Unifesp na Baixada, que é a Rayane, e eu que dou alguns palpites. Então nós estamos com esse eixo ainda meio engatinhando. E por último, porém um dos mais importantes, é o eixo do controle social. Quer dizer, tudo isso é preciso que os conselhos municipais de saúde, que os conselhos gestores locais estejam acompanhando, sabendo e verificando se as coisas estão acontecendo conforme devem acontecer ou não.
Então esse é o sexto eixo que nós chamamos de controle social. Se um gestor souber administrar essas 6 frentes, ou seja, quais são os meus problemas, qual a minha capacidade instalada, qual a minha força de trabalho, qual é o dinheiro, como é que eu faço essa força de trabalho estar o tempo todo atualizada com a gestão do conhecimento, e qual a minha relação com a sociedade, com os conselhos, uma relação democrática, de discussão, de crescimento, não de olhar o interesse particular de cada pessoa, mas olhar o problema coletivo daquele território. Essa mudança ela é fundamental, porque o que nós acabamos encontrando é muita pressão por questões, não que não sejam importantes, mas questões localizadas. Eu cuido dos talassêmicos, eu cuido da população negra, eu cuido do não sei o quê. Então, na verdade, você tem uma federação de interesses por categorias, por problemas, e não um olhar do município como um todo. Quais são os problemas do meu município? Como é que eu vou enfrentar esses problemas? As pessoas se mobilizam mais por questões locais, pessoais, particulares, não se localizam pelo coletivo. Nós precisamos inverter um pouco isso, olhar o coletivo e fazer com que a comunidade trabalhe pelo coletivo. Esse é um trabalho difícil. Quem coordena esse eixo é a professora Cleide e a professora Cláudia, 2 professoras da Faculdade de Saúde Pública, coordenam esse eixo e acompanham os conselhos municipais de saúde. Então, nós temos no nosso portal os endereços, os telefones e as reuniões, e às vezes a gente tem acesso e disponibiliza as atas das reuniões. É importante que um conselho saiba o que o outro está discutindo. Então, os vários conselhos municipais de saúde, que no nosso caso, da nossa área de abrangência, são 39 municípios. Então, nós temos aí 39 conselhos municipais de saúde com as suas demandas, as suas brigas, tudo, e tem essas 2 professoras que acompanham esses conselhos. Bom, entenderam bem do que nós fazemos, o que nós trabalhamos. E hoje, então, nós estamos dando continuidade a esse tipo de trabalho conjunto com o eixo Condições de Vida e Saúde. Dentro do eixo Condições de Vida e Saúde, o professor Álvaro agora dá continuidade aos trabalhos, mostrando e apresentando o trabalho que os alunos fizeram. E depois, na sequência, como vocês receberam a programação, nós vamos ter uma intervenção do Dr. Arnaldo, que vai estar fazendo uma crítica, depois a doutora Vânia e depois a doutora Neide. E aí nós abrimos para o público. Óbvio que o trabalho está para ser disponibilizado, foi disponibilizado no portal por um mês exatamente para ser lido, olhado e criticado. Até verificar, olha, isso é verdade, isso não é verdade, isso aqui tem problema de informação, isso aqui tem problema disso ou daquilo, seja lá o que for. É para isso que nós estamos aqui, não é para criticar ninguém, é para que nós possamos refletir sobre esta realidade com esse instrumento que existe disponível. E vamos verificar até onde ele nos ajuda a melhorar o SUS na região metropolitana. Então agora, professor Álvaro. Bem, bom dia a todos. Queria inicialmente dizer um pouquinho sobre o que é o PROASA, para as pessoas que porventura não conhecem. Ele é um programa que tem aquele nome comprido ali, né, de estudos avançados, não bate com a sigla, mas é assim mesmo, não tem nada errado, que é um programa que existe há 40 anos, é um convênio entre a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com a Faculdade de Medicina da USP. Ele tem 3 pais, né, esse convênio. E ele tem como a sua principal atividade a formação em administração e saúde do pessoal mais, vamos dizer, próximo da formatura. Não é bem recém-formado, porque alguns já vão trabalhar e depois voltam, mas é o pessoal bem jovem que vem fazer. E nós temos, então, algumas vagas que são oferecidas pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, que nos fornecem os médicos para esse programa, né? E nós fazemos no Hospital das Clínicas uma seleção para os não médicos. Então é feito uma vez por ano, uma seleção para quem não é médico e quer participar deste programa, e que seleciona 4 não médicos. Então, historicamente a gente tinha 4 médicos, 4 não médicos de primeiro ano, 4 médicos, 4 não médicos de segundo ano. Mais recentemente, pela diminuição do interesse da medicina preventiva sensu estrito, nós temos recebido mais vagas do departamento, ter aumentado o número de médicos no nosso programa, porque a medicina preventiva não está muito... não sei, não,
enfim, podemos discutir isso em outro momento, em outro lugar, né? Mas, enfim, então, o programa tem os alunos ficam, na verdade, eles são todos formados, né? Eles são médicos e outros profissionais, de outras profissões, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, etc., né? Eles não são alunos, vamos dizer assim, eles são, na verdade, especializando, né? A gente chama de aluno, carinhosamente, e eles ficam rodiziando no Hospital das Clínicas durante 2 anos, durante o dia. Durante 3 meses desses 2 anos eles ficam em estágio fora, ou no Brasil, ou fora do Brasil, e depois eles, enfim, concluem o programa. E à noite eles fazem um curso de especialização em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde, o CEAS, lá na GV. Durante o dia eles ficam no HC, à noite eles ficam na GV. É um programa bem intensivo e que forma esse pessoal muito bom que vocês vão ter a oportunidade de conhecer agora. Aqui estão os de 2º ano, eu já vou apresentá-los, né, que são os autores desse trabalho, né. Aqui está a Juliane, que é a preceptora, né, ela que toma conta de todo esse pessoal, né, é a preceptora desse programa, né, e que já estou apresentando, levantar, Júlia, tá? Depois eu vou pedir para cada um se apresentar, porque acho que é importante vocês conhecerem o pessoal. Eu quero dizer que a gente tem mantido uma parceria, já faz, acho que mais de 4 anos, 4 ou 5 anos, em que a equipe do observatório, que é um pessoal, como vocês viram, muito bem, vamos dizer, preparado, mobilizado e etc., costuma oferecer um tema para a gente, né? Então, este tema aqui foi oferecido, né, pelo Pedro, pela Beth, pelo Eduardo, pelo Ninja, cadê? O Rubens está sempre sumido, nunca. Está lá no fundo. O Rubens e a Gabriela, que está do lado dele, que ficava com a gente até há 1 semana, agora ela mudou para o HC, vai ficar mais perto do PROAS. Então, na verdade, a equipe, né, que a gente agradece sempre, a ideia, ela vem, às vezes ela encaixa bem, como encaixou essa, às vezes ela encaixa meio torto, porque as ideias são bem complexas e nem sempre é fácil você ir nas bases de dados secundárias e conseguir responder as perguntas que o observatório faz. Essa pergunta foi assim, vamos dizer, genericamente, como anda a atenção primária na região metropolitana de São Paulo. E nós, enfim, foi sugerido que a gente usasse esse indicador, que é um indicador relativamente novo e difícil de trabalhar com ele, como vocês vão ver daqui a pouco. Então, na verdade, a parte, vamos dizer, mais trabalhosa, mas menos difícil, a gente faz, que é ir nas bases de dados, ver o problema que elas têm, organiza o dado, põe na tabela, faz o gráfico, analisa, etc. Né? Interpreta, né? Aí tem o pedaço do analisa, o pedaço do analisa no sentido de, bom, enfim, quais são as conclusões. Então, isso a gente costuma compartilhar com os municípios, com a academia, com quem tiver, com o pessoal da Secretaria de Estado, que está mexendo com isso daí, que pode nos explicar esses números que a gente encontra, que nem sempre eles são, né, como nós estamos trabalhando com 2 variáveis complexas, né, teoricamente, se o indicador funcionasse bem, teoricamente, quanto mais melhorasse a atenção primária, menor seria a taxa de internação por condição sensível à atenção primária, certo? Se a atenção primária é boa para evitar que as pessoas se internem, deveria diminuir. Como vocês já viram, quem já consultou o documento, e vão ver um breve resumo apresentado daqui a pouco, né? Como vocês já viram, não é isso que acontece. E aí a dificuldade da interpretação. Para isso que nós precisamos de vocês. Mas nós escalamos já um time aqui pesado aí, né? O Arnaldo, né? A Neide, né? que vão nos ajudar a interpretar, né? E também vão sair daqui cheios de dúvidas, se Deus quiser. Todas as sugestões que vocês puderem fazer, tanto aqui quanto por escrito, etc., serão incorporadas na versão final do documento que será disponibilizado. É um documento é um working paper, é um documento em construção, ele não está pronto, tá certo? Então, é mais ou menos isso que eu queria colocar inicialmente, mas eu faço questão de apresentar. Primeiro, quer dizer, quem vai apresentar? O grupo dos autores
elegeu o Guilherme, que está aqui, e que vai apresentar para vocês. Mas eu quero apresentar primeiro, então, vocês podiam falar o nome, a profissão e levantar. Bom dia, sou Mariana e eu sou biomédica. Tá bom. Bom dia novamente. Eu sou a Natália Alonso e sou fisioterapeuta. Bom dia. Eu sou Christian e sou médico. Bom dia. Eu sou Kleber, médico também. Bom dia, sou Renata, fisioterapeuta. Bom dia, eu sou Natália Nicola, sou gerontóloga. Então agora começa o pessoal... Não, peraí. Agora começa o pessoal do primeiro ano. O Guilherme não falou. Não, o Guilherme vai falar daqui a pouco. Ele vai se apresentar. Bom dia, eu sou Marcel, fisioterapeuta. Esse agora começa o primeiro ano, tá, pessoal? Agora eu vou lá aqui pro fundo. Aqui. Passa o dito cujo aqui. Cadê? Eu já vou apresentar para vocês um convidado nosso aqui, direto de Portugal, que está com a gente, mas ele é um português, não parece, né? Parece brasileiro. Né? Então eu sou o Pedro, sou um médico português, também estou aqui a fazer um estágio no Proasa. Um prazer. Essa nossa conexão com a pátria-mãe, né? Bom dia, meu nome é Marcos Moraes, sou médico, fiz clínica médica, agora estou fazendo Proasa. Bom dia, eu sou a Caroline, sou formada em Informática em Saúde pela Escola Paulista de Medicina. Bom dia, meu nome é Vinícius e eu sou biomédico. Bom dia, meu nome é Guilherme Pereira, eu sou médico. Bom dia, meu nome é Rodrigo, sou médico também. Tem 3 ali escondidos. Né? O pessoal do fundão aqui vai ganhar meio ponto a menos. Bom dia, eu sou Patrícia Guanabara, eu sou formada em odontologia desde 2004 e sou médica também, agora desde o final do ano passado. Bom dia, meu nome é Cília, eu sou enfermeira. Bom dia, meu nome é Diogo, sou médico também. Bom, então essa é a turma, né? Que esses mais novinhos, quer dizer, eles são todos novinhos, mas esses do primeiro ano, se Deus quiser, estarão com a gente aqui no próximo ano. Se eles aceitarem, parece que vão aceitar o desafio que o Observatório vai propor, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, o Guilherme vai se apresentar e fazer a apresentação. São 10 horas, você tem uma meia hora, 35, 40 minutos no máximo, para fazer a sua apresentação. Eu não sei se a Vânia ia falar antes, Vânia, né? Dá tempo para você esperar, né? Tá bom. Espera um pouquinho só. Eu vou passar para vocês, um de um lado, outro do outro, um está encadernado, o outro não, mas o conteúdo é o mesmo. O apêndice, que na verdade foi colocado ontem, né? Esse apêndice, na verdade, são os dados de todos os 39 municípios. Tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha só no apêndice, depois vocês devolvem, porque só tem 2 cópias. Vai circular também a lista de presença, para quem não assinou lá embaixo, tá bom? Porque a gente faz uma lista, colocar o e-mail legível, e se vocês quiserem, quem aqui por acaso precisar ou quiser um certificado, manda um e-mail para o Observatório, né? Que a gente devolve para o PDF. PDF? Põe quem fez lá embaixo. E quem se inscreveu lá embaixo que não pôs cruzinha. Então, é só mandar um e-mail para a gente dizendo, eu preciso de um... Tem gente que precisa para comprovar no trabalho, a gente manda de volta. Tá bom? Tudo bem? Então vai circular uma lista de frequência por aqui, cuidado para não trocar de lado, junto com o apêndice. Guilherme. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou o Guilherme, eu sou residente também, aqui falando para vocês. Eu sou médico residente. Tá? A ideia aqui é que esse é um dos principais passos do nosso trabalho, né? No momento de finalização, mas de receber a contribuição de vocês. Então a gente está aqui para mostrar o que a gente encontrou, mas com a ajuda de vocês, ajudar a encontrar respostas para o que a gente encontrou. Tá ok? Então, eu vou apresentar e depois a gente discute. Vamos lá. Bom, para iniciar, falando um pouco
do conceito da atenção primária usando como fonte a Barbara Stafford, que fala que os 4 principais atributos da atenção primária são o acesso de primeiro contato, a longitudinalidade, ou seja, é a atenção que deve seguir o paciente ao longo do tempo mesmo, a integralidade e a coordenação da atenção, como a base, no nível de atenção que deve ser a base do sistema, né? Bom, no Brasil, em 94, foi iniciado o Programa de Saúde da Família, que depois se transformou em Estratégia de Saúde da Família. A ideia era melhorar o acesso e a qualidade da atenção primária, reordenar o modelo de atenção no SUS e racionalizar a utilização dos demais níveis assistenciais. Em 2012, a cobertura da atenção primária estava em 51,6%. E o que se espera é que nos próximos anos chegue até mais ou menos 75%, que talvez seja um ponto de difícil passar pela forte presença da saúde suplementar. Falando em relação à atenção primária nas regiões metropolitanas, é importante citar que uma coisa que a gente tem visto no Brasil é que regiões de pequeno e médio porte têm uma capacidade de crescer a cobertura de uma forma mais rápida, de uma forma mais consistente, do que as regiões de grande porte. Então, desse contexto da atenção primária, do crescimento, de ser uma coisa relativamente nova no contexto histórico do Brasil, vem a necessidade de avaliar o impacto da estratégia de saúde da família no SUS para aprimorar o planejamento e gestão do serviço de saúde. Então, agora passando no contexto de avaliar, né, de avaliação da atenção primária, o nosso estudo se baseou em um indicador que começou a ser discutido na década de 90, quando Billings trouxe o conceito de Ambulatory Care Sensitive Conditions, que a gente acabou, no Brasil, se transformando as condições sensíveis à atenção primária, e ele falava que uma baixa resolutividade ou cobertura da atenção primária traria elevadas taxas de internações por essas condições. E com uma efetivação da atenção primária, geraria a diminuição do risco de internações por essas condições. No Brasil, o indicador ficou conhecido como internações por condições sensíveis à atenção primária, como um possível indicador de acesso e qualidade. Bom, no Brasil, como foi a criação da lista nacional das condições sensíveis à atenção primária? Foi iniciado pelo Ministério da Saúde, né? Os primeiros critérios utilizados foram baseados no estudo de Caminal, que é um estudo europeu, da criação da lista deles. Então, quais eram os principais critérios que foram usados pelo Ministério da Saúde para encontrar quais condições entrariam na lista do Brasil? Primeiro, tem uma evidência científica que a causa daquela internação, ou seja, aquela condição é sensível à atenção primária. Segundo, que a condição tenha um fácil diagnóstico, não seja uma condição rara ou de difícil diagnóstico. Como eu falei aqui, um problema de saúde importante, que não seja um evento raro. Outro critério, que a atenção primária tenha a capacidade de resolver e ou prevenir as complicações daquela condição que levaria à hospitalização. E que se aquela condição não tiver sua complicação prevenida, ou ela mesma não seja prevenida, o tratamento dela vai acabar necessitando de hospitalização, se ela estiver presente, ela ou a sua complicação. E o último critério era que os diagnósticos não poderiam ser induzidos por incentivos financeiros. Na segunda fase, foi a fase de consolidação e revisão da lista, que foi feita pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. A terceira fase foi a consulta à Sociedade Brasileira de Medicina, Família e Comunidade. E a quarta fase foi a consulta pública. Com isso, chegaram a doenças que se enquadraram dentro de 19 grupos de doenças, tá? Esses são os grupos. E são 74 condições que se enquadram dentro desses grupos, tá? São 19 grupos, 74 CIDs. Essa que na portaria foi homologada em 2008. Bom, só para trazer uma revisão no Brasil, Matinco, em 2011, fez um estudo de avaliação de ICSAP do Brasil e encontrou que a taxa foi de 224 em 1999 para 151 em 2007, uma variação negativa de 32,5%, enquanto a cobertura de estratégias da saúde da família
foi de 13% para 64% em 2007, com uma variação de 492%, ou seja, quase 5 vezes o aumento da cobertura nesse período. No estado de São Paulo, nós encontramos o estudo do Sala, em 2011. Ele observou, no caso, a proporção, e não a taxa, né, que é a proporção de ICSAP dentro do contexto de todas as internações hospitalares, que foi de 18% em 1999 para 16% em 2007, com uma variação negativa de 11%. Enquanto a cobertura de estratégia de saúde da família foi de 6% para 28% em 2007, com um crescimento de quase 5 vezes também. Aqui agora trazendo alguns dados em relação às condições, as doenças que fazem parte desse grupo. Tá? Um estudo de Boeing, publicado em 2012, mostrou que no Brasil todo, de 1998 a 2009, gastroenterites era a principal condição, mas que houve uma variação de 39 para 25 no período, a cada 10 mil habitantes. Para insuficiência cardíaca, era o segundo lugar, caiu de 25,5 para 13,5, e asma caiu de 23 para 10. Tá ok? É taxa por 10 mil habitantes, tá ok? Se alguma coisa não ficar clara, vocês podem perguntar. Bom, então o objetivo do nosso trabalho era avaliar o número, mas assim, no caso, as taxas e proporções de ICSAP e compará-lo à cobertura da APS na região metropolitana entre os anos 2000 e 2010. Qual foi a metodologia que a gente usou? Foi um estudo ecológico, descritivo e quantitativo. Usamos o período de 2000 a 2010 e a amostra do estudo foram os municípios, a região metropolitana como um todo, os municípios e suas regiões de saúde, que a gente chamou como micro-região de saúde cada uma dessas regiões, né? Que é Alto Tietê, Grande ABC, Mananciais, Rota dos Bandeirantes, Franco da Rocha e São Paulo. A metodologia. A frequência, né, o número das internações, a gente tirou como nossa base, a base de dados era o sistema de informação hospitalar, que foi extraído pelo Tabuin. O formato do indicador é taxa por 10 mil habitantes e ela é essa nossa variável dependente. A faixa etária que a gente definiu foi de 0 a 79 anos, porque em alguns trabalhos falavam que a partir de certa idade fica difícil saber se o paciente está internando por uma simples evolução da doença ou se é por uma queda ou por uma baixa efetividade da atenção primária. A gente usou a nossa base foi só o estado de São Paulo, então a gente usou as autorizações, as AIHs dos estados de São Paulo. Então foram os pacientes dessa região que foram internados aqui. Mas assim, então, pacientes que foram internados fora do estado de São Paulo não entraram, mas é um número muito pequeno, menos que 1% do total. E o nosso base de populacional foi o IBGE, que a gente se baseou nos censos e nas projeções que saem a partir do censo. Para a cobertura de atenção primária, a gente usou o número de pessoas cadastradas na atenção primária, com o CIAB era a nossa base de dados, a gente extraiu pelo Tabnet do DataSUS, no formato de porcentagem e sendo nossa variável independente. E como variáveis de controle, a gente trouxe a cobertura de saúde suplementar, que a gente extraiu do Tabnet da ANS, que vai estar em formato de porcentagem, e a renda média domiciliar per capita, como um indicador socioeconômico, que foi retirado do IBGE, a nossa base do IBGE foi tirada do Tabnet do DataSUS. Por que a gente usou isso? A nossa ideia inicial era usar IDH, mas que o IDH a gente encontrava para os municípios e encontrava para a região metropolitana como um todo. Mas a gente não encontrava para as regiões de saúde, para as micro-regiões. Por exemplo, Alto Tietê, Grande ABC, a gente não tinha esse dado. Então, renda média domiciliar per capita a gente tinha. Então, por isso que a gente definiu usar esse. A análise estatística que a gente fez foi em relação à taxa das ICSAPs com os grupos de doença relacionado ao crescimento, né, à variação primária. A gente definiu o nosso coeficiente de relação como superior a 7 e o nível de significância fixado 0,05. Então vamos partir para os resultados. Se eu passar algum slide e vocês quiserem olhar um pouco mais, vocês podem falar, tá? Bom, só mostrando agora o dado da taxa de internação por condições sensíveis na região metropolitana como um todo, tá? Então, em 2000 ela era 61, sofreu uma queda aqui em 2001, depois começou a subir.
Até 2004 ela chegou a 72, ficou nessa faixa até 2006, até 2007. Teve uma nova queda em 2008 e 2009. Aí 2009 voltou a subir e terminou em 69. Então ela começou em 2000 com 61 a cada 10 mil habitantes e terminou em 69 em 2010. E a proporção que a proporção das internações por essas condições dentro do contexto total de internações. Ela começou com 14%, manteve mais ou menos essa média de 14 a 15, variando próximo a essa variação que houve com a taxa. A única diferença que a gente percebeu foi que em 2010 a taxa de ICSAP voltou a subir, mas a proporção dela se manteve estável. Então talvez signifique que ela não ganhou importância dentro das internações, ela simplesmente subiu junto com o crescimento das internações mesmo. Passando a falar agora em relação aos grupos de doenças, tá? Eu vou destacar algumas dessas. Esse aqui são os grupos de doenças que aumentaram a taxa no período. O próximo slide eu vou falar sobre as que diminuíram no período, tá? Foram 11 grupos de doença que aumentaram no período. As que no final aqui no final do período, na verdade desde o início do período, né? Ela já era a principal, foi doenças cerebrovasculares. Em segundo lugar, ficou doenças pulmonares, mas que também já era o segundo lugar. Ela dá uma variação, depois volta a ficar em segundo lugar, em 2010. E infecção do rim e trato urinário, essa realmente teve uma subida ganhando importância dentro do contexto que ela estava. Ela estava aqui em torno de entre 2 e 4 a cada 10 mil habitantes e terminou em terceiro lugar aqui, em 2010, acima de 6 internações a cada 10 mil habitantes. Tá? Um outro que a gente destacou no trabalho, que a gente tenta encontrar a resposta do por que aconteceu isso, foi o comportamento das pneumonias bacterianas, que eram muito baixas em 2000, teve uma ascensão significativa de 2000 para 2012, 2013, e depois caiu 50% do que ele subiu nesse período, terminando aqui na faixa de 4 internações a cada 10 mil habitantes. Então agora a gente vai ver as doenças que diminuíram. Dessas a gente destacou doenças preveníveis por imunização e condições sensíveis, que caiu de em torno de 3 para menos que 1. Doenças nutricionais, que também teve uma queda constante. E um outro dessas doenças que caíram, que a gente destacou, foi a asma, que até entre 2000 e 2006 ele manteve uma certa estabilidade com a variação no patamar, mas que a partir aqui de 2007 ele tem uma queda significativa. Talvez esteja associado ao fornecimento de medicações para o controle de asma, que foi iniciado tanto pelo Estado como pelo governo federal. Bom, desses que a gente falou, a gente escolheu. Não escolheu não, a gente tirou os 4 que mais subiram e os 4 que mais desceram e colocou nesse gráfico. Então, o critério foi só esse, para fazer esse gráfico. Os 4 que mais subiram e os 4 que mais caíram. Então, entre os que mais caíram, foi doenças imunopreveníveis, que caiu em torno de 80%. Em segundo lugar, deficiências nutricionais, 60%. Depois, asma e úlcera gastrointestinal. E dentre os que mais subiram, foi infecção do rim e trato urinário, epilepsias, doenças relacionadas ao parto e pré-natal e pneumonias bacterianas. Pneumonias bacterianas mais que 400%. Bom, agora a gente vai passar a analisar o resultado da região metropolitana como um todo, mas associando e analisando com as regiões de saúde, tá? Que a gente está chamando de micro-regiões. Em 2000, a taxa de ICSAP da região era 61, como já foi mostrado, e entre as regiões de saúde, Rota dos Bandeirantes era a principal, era a que tinha a mais alta. Em segundo lugar, Alto Tietê, depois Franco da Rocha e Grande ABC e Mananciais, e em último lugar, São Paulo. De 2000 para 2010, as que apresentaram, a região metropolitana aumentou 13% na taxa, Alto Tietê caiu 14%, Franco da Rocha também caiu 14%, e Rota dos Bandeirantes também. As que subiram foi Grande ABC, 21%, Mananciais e a região de São Paulo, 25%.
Agora mostrando a proporção de ICSAP dentro das AIHs. A que tinha maior proporção e que continua tendo uma maior proporção, até bem distoante das outras, foi Alto Tietê, que tinha 32% em 2000, desculpe, e passou para 28% em 2010. Mas houve uma redução de 13%. A outra que teve redução foi Rota dos Bandeirantes, que caiu de 17% dentro do contexto de internações para 15%. Quem subiu foi Franco da Rocha, 7%, e Grande ABC da mesma forma. Na região metropolitana se manteve estável a proporção das internações por essas condições dentro de todas as internações. Agora mostrando um gráfico com aquela informação, só que fazendo essa análise temporal, que é a taxa das ICSAP de 2000 a 2010. Uma coisa interessante que a gente viu foi o movimento de convergência entre as taxas. Ou seja, no início aqui em 2000, a diferença entre a taxa mais alta e a mais baixa é relativamente maior, significativamente maior do que em 2010. Então vocês percebem que eles vão afunilando, o que mostra uma certa redução da desigualdade entre as regiões de saúde. Rota dos Bandeirantes, desde o início, foi a primeira, a que tinha a taxa mais alta, ela variou, mas ainda terminou como a primeira no período estudado. Franco da Rocha chegou a ser a primeira durante um período e depois caiu significativamente aqui em 2009 para 2010. São Paulo era a que tinha menor e no final do período também, mais ou menos. São Paulo e Grande ABC, né, eram os que tinham as menores taxas e continuaram dessa forma, apesar de ambas terem elevado no período. Em relação à proporção, o que chama atenção nesse gráfico mesmo é como a Alto Tietê destoa das outras. Ela tem uma proporção de internações por condições acessíveis em torno de 30%, muito maior do que as outras. Isso foi uma coisa que realmente chamou a atenção. Como a gente falou naquela tabela, a proporção dessas internações por ICSAP por AIH na região ficou em torno de 10% a 20%, mais ou menos nessa faixa, mantendo isso. E também fazendo um movimento de convergência. Vocês veem aqui um espaço maior do que aqui. Agora, a ideia é mostrar a cobertura da atenção primária, as coberturas, né, nossas outras variáveis. Então, vamos lá. A região metropolitana teve uma ascensão de 7% para 34%. Nossa cobertura, a gente está baseado no número de cadastrados no CIAB, tá? Uma ascensão de quase 4 vezes na variação. Alto Tietê e Rota dos Bandeirantes, Alto Tietê com 2, Rota dos Bandeirantes com 1, eram as que tinham as menores coberturas no início. Alto Tietê subiu quase 6 vezes, 5 vezes e meia, e Rota dos Bandeirantes subiu 16 vezes a cobertura. Então elas eram as menores e foram dos que tiveram um dos maiores crescimentos. Uma outra que teve um grande crescimento foi São Paulo, que subiu de 5% de cobertura para 37%. Mas, de qualquer forma, vocês veem que todas essas coberturas são menores do que a média da cobertura nacional, que é de 51%, foi de 51% em 2012. Então, mostra como a região tem uma dificuldade de crescer a cobertura como o resto do Brasil, provavelmente por ser uma região metropolitana e ter várias condições que atrapalham o crescimento efetivo dessa atenção, desse nível de atenção. Em relação à cobertura de saúde suplementar, quem tinha as maiores coberturas no início era São Paulo, com 57%, e Grande ABC, com 53%. Eles mantiveram mais ou menos estável. O Grande ABC subiu um pouco, teve uma ascensão de 8%, e São Paulo manteve 57% no período, não são. As que tinham as menores eram Alto Tietê, com 14%, e Franco da Rocha, com 18%. E estes foram que apresentaram o maior crescimento, 64% no Alto Tietê e Franco da Rocha, 67%. Mananciais cresceu um pouco, mas foi a que menos variou. A menos variou das outras que tinham menores, tirando São Paulo e Grande ABC. Né? Bom, aqui é o gráfico, né, da atenção primária, aquela informação, só que agora em forma de gráfico, para mostrar a tendência temporal.
o que a gente vê é que todas cresceram, né? São Paulo teve um crescimento importante, Rota dos Bandeirantes, apesar de ainda ficar baixo, teve um crescimento importante também, Alto do Tietê, e a região também teve um crescimento significativo. Em relação à cobertura de saúde suplementar, a gente vê que São Paulo e Grande ABC, que já eram os maiores, variaram nessa faixa sem grandes variações. O Grande ABC chegou a cair um pouco, mas depois voltou um pouco acima do que era. E, como a gente mostrou, a Mananciais era a terceira região que tem o maior número de cadastrados na saúde suplementar. Não, desculpe. Aqui é Rotas Bandeirantes. Não, estou confundindo já. Rotas Bandeirantes. É isso, desculpe. Mananciais, depois Franco da Rocha, depois Alto do Tietê. Bom, quanto à renda média domiciliar, a única coisa que a gente quis destacar é que a grande discrepância entre as regiões de saúde, e como, por exemplo, São Paulo tem mais do que o dobro do que o último, que é Franco da Rocha. Então, estão todos na mesma região, mas existe uma grande desigualdade aí socioeconômica. E São Paulo é que puxa para cima a renda média da região como um todo, porque todos estão abaixo da renda média, da média da região, e São Paulo está bem acima. Bom, agora é aquela tabela, só que para fazer a comparação entre a cobertura e as internações por condições acessíveis usando a taxa. Tá? Então, na região, houve um crescimento da cobertura de quase 4 vezes, entretanto, a taxa de ICSAP também subiu, 13 vezes. No Alto do Tietê, teve um crescimento da cobertura de 5 vezes e meio, 13%. Alto do Tietê foi de 2%, a cobertura da adição primária foi de 2% para 13%, e a taxa de internações caiu de 82,4 a cada 10 mil habitantes para 70,9, com a queda de 14%. Franco da Rocha teve uma variação de 32% na cobertura, tá? Mas ele já era um dos maiores. E a taxa de internações por condições sensíveis caiu 10%, de 73,2 para 65,6. O Grande ABC teve uma variação de 78% na cobertura, foi de 23 para 41, e a taxa de internações subiu de 57 para 69. Mananciais foi um dos que mais elevaram a cobertura, em torno de 7 vezes o crescimento, e a taxa de internações também subiu, foi de internações por condições sensíveis, também subiu de 57 para mais ou menos 74 a cada 10 mil habitantes. Rota dos Bandeirantes foi o que teve o maior crescimento, apesar de ainda ser uma das menores, de cobertura de adição primária, e teve uma leve queda na taxa de internações de 6%, e o município de São Paulo subiu de 5% para 37%, com um crescimento de um pouco mais que 6 vezes, mas também elevou a taxa de internações por condições acessíveis em torno de 25%. Então, assim, o que a gente viu aqui é que uma não uniformidade mesmo, não tem uma regra muito estabelecida em relação ao crescimento da cobertura e a variação da taxa, pelo menos não nesse estudo. Bom, agora foi o momento que a gente fez a correlação linear, a regressão linear, né, que é a correlação linear, para analisar a linha de tendência dos grupos de doença, do grupo de doença, relacionando com a linha de tendência da cobertura de adição primária. Ou seja, é quanto essas linhas de crescimento ou de variação estão correlacionadas, tanto se for as duas na mesma proporção como inversamente. Então, foi um resultado que chamou a atenção, e que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui. 6 condições, não sei porque isso aqui, doenças relacionadas ao prazo pré-natal também está incluída, acabou não entrando. Como a gente falou, o nosso R² era 0,7, ou seja, todos que estão acima de 0,7, que foi angina, doenças cerebrovasculares, epilepsias, infecção no rim trato urinário, infecção da pele subcutânea e... essa aqui não entrou, isso, está certo. Então, essas 5 aqui tiveram uma correlação acima de 7, ou seja, a variação de crescimento das doenças teve acompanhou, de certa forma, o crescimento da cobertura de adição primária, e essas que tiveram o P significativo, ou seja,
essa correlação tem uma certa probabilidade estatística importante. E, então, agora, isso é uma das coisas que eu acho que a gente pode discutir. Tá? Em relação às doenças que caíram, ou seja, fazer a correlação linear entre o crescimento da cobertura e a queda das internações por essas doenças, as que chamaram mais atenção, as que tiveram uma correlação significativa estatisticamente, foi doenças preveníveis por imunização, que isso aí deve estar associado ao crescimento, mesmo ampliação do programa de imunizações, que é um sucesso até no Brasil, e que ela acompanhou de uma forma bem consistente o crescimento da cobertura. E deficiências nutricionais também teve uma correlação não tão alta como doenças preveníveis, mas teve uma correlação significativa. Pode estar associado ao crescimento da renda, programas assistenciais, de renda, melhoria das condições nutricionais, saneamento básico, enfim. Bom, agora, fazendo uma pequena discussão mesmo, a gente viu que então, houve um crescimento das taxas de internações por condições acessíveis, apesar do aumento da cobertura da atenção primária. Isso pode sugerir que o aumento da cobertura, a cobertura por si só, não está diretamente relacionada à efetividade. Mas foi um estudo com dados secundários, né? Não foi um estudo quantitativo, ecológico. Então, necessita de estudos qualitativos para poder entender um pouco melhor isso. E uma coisa que a gente quer ressaltar é a influência do município de São Paulo no resultado geral, já que ele sozinho corresponde a 54% de todas as internações por condições acessíveis. E uma outra coisa, agora analisando as diferenças entre as regiões, que a gente não viu uniformidade entre o aumento da cobertura de atenção primária e as taxas de ICSAP, ou seja, talvez mostrando uma dificuldade de expansão efetiva da atenção primária, já que mesmo crescendo de uma forma importante, de 7% para 34%, ainda cresceu menos do que o resto, do que a média do Brasil. E uma das coisas que a gente viu na bibliografia que provavelmente motivam isso são regiões com intenso fluxo migratório diário, oferta de uma rede assistencial desarticulada e mal distribuída, implantação incipiente e talvez pontual das estratégias de saúde da família, forte presença da saúde suplementar e uma regulação frágil. Bom, agora fazendo uma análise das internações de condições acessíveis como um indicador de qualidade da atenção primária, ele tem limitações, porque usa dados secundários, dados do Sistema de Informação Hospitalar e do CIAB, que acabam tendo uma diferença de disponibilização. A gente sabe que alguns municípios alimentam esses dados de uma forma mais concreta, mais real, outros nem tanto. A gente teve dificuldades com isso, vocês estão vendo no apêndice, tem vários municípios que têm vários anos que não tem nenhum dado de cadastro. Por exemplo, passam 2 anos e tem cadastrado, passa 3 anos não tem, depois volta a ter. Então isso foi uma dificuldade que a gente encontrou. E claro, a gente estudou só as internações no SUS, e que nessa região a gente sabe que as internações na saúde suplementar já têm um peso bem importante também. E uma outra coisa que vale ressaltar é que nossos dados populacionais são baseados só em 2 anos corretamente pelo censo, os outros anos são todos projeções que nem sempre traduzem a realidade populacional. Mas apesar das limitações, é fácil usar, porque só é você baixar, os dados já estão prontos, você não tem que coletar. Tem um baixo custo, é só baixar, e você principalmente pode, eu acho que uma das coisas que a gente viu, que é um dos aspectos bem positivos, é você conhecer os principais agravos evitáveis, e aí você consegue pontuar e escolher como você vai atuar e onde você vai tentar mudar a realidade. Bom, queria agradecer muito ao Álvaro, muito ao Rubens, que deu um grande apoio a gente, a equipe também, que deu um apoio, a Tereza, que era a nossa antiga preceptora, e agora a Juliane, que é a nossa atual. Obrigado, agora espero as observações de vocês. Veja, nós podemos começar abrindo para o plenário, mas talvez seja mais conveniente, pelo adiantado da hora, que os convidados para fazerem a crítica fizessem essas observações e aí nós abriríamos para o plenário. Pode ser assim? Então nós teríamos... Não, agora nós temos a fala do Arnaldo. Não, a Neide fala depois. Sim. Agora fala o Arnaldo,
que é o primeiro a fazer as observações, que é o professor Arnaldo. Depois nós fazemos um intervalinho, daí vem a Neide e a Vânia, vem a Vânia e a Neide, e na sequência a gente abre o plenário. Pode ser? Seguindo mais ou menos o que nós tínhamos colocado no programa. Então, tudo bem para vocês? Então, Arnaldo. Está autorizado a falar bem e mal do trabalho, não se preocupe. Tá bom, obrigado. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite de estar aqui participando. É sempre um privilégio poder estar aqui discutindo trabalhos interessantes. Não é a primeira vez que eu participo de uma apresentação de um trabalho não são dos alunos, né? São dos profissionais especializantes do PROASA, e realmente o trabalho comprova isso. Né? Não é um trabalho assim feito com todo cuidado, e eu acho que inicialmente merece os parabéns, né, ao esforço que vocês fizeram. Eu acho que esse trabalho suscita muitas das questões e põe mais lenha nos nossos dilemas lá na Secretaria da Saúde em relação aos indicadores da atenção básica como um todo, especificamente do ICSAB, né, que é um indicador assim, difícil de interpretar, Vocês começaram com um indicador, acho que dos mais difíceis para estar trabalhando, né? Não é um indicador simples para interpretar. E, bom, para começar, eu acho que a apresentação do Guilherme foi bastante oportuna, principalmente na parte inicial, né, colocando um pouco a questão do histórico da construção deste indicador, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar como é que nós avaliamos serviço de saúde, né? No caso, a gente está fazendo uma avaliação, ainda que não exaustiva, completa, mas a gente está fazendo uma avaliação da atenção primária, né? Então, eu acho que este é um indicador interessante para a gente estar avaliando a atenção primária. E a primeira coisa que vale a pena lembrar, né, é assim, como é que a gente avalia serviço, né? Então, nós temos a clássica tríade, né, de avaliar estrutura, avaliar processo e avaliar resultado, né? E vocês, nesse trabalho, de alguma forma, abordam a questão da estrutura, né, e abordam a questão do resultado, né? E, com isso, vocês vão tentar ver assim, se o processo está sendo bom ou não. Quer dizer, o processo é o processo de trabalho nas unidades de atenção primária, né? Então, acho que o modelo ele está bem posto, né? E eu acho que a primeira questão que a gente precisa pensar é esta relação entre processo e resultado, que é o que dá toda a dificuldade da interpretação dos dados, né, do achado e das relações que vocês conseguiram identificar, tanto as surpreendentemente positivas, né, como as negativas, e as ausentes, né, quer dizer, não teve relação nenhuma. Então, a gente fica assim, nossa, mas por que será que está acontecendo isso, né? Acho que até a própria discussão que vocês fazem busca entender o que acontece. Mas eu acho que precisamos lembrar, né, que os nossos processos em saúde, eles não têm uma determinação mecânica com os resultados, né? Então, não é porque eu fiz bem feito uma certa coisa que eu necessariamente obtenho o melhor resultado, porque eu tenho intermediação de um monte de fatores de diversas naturezas, né? Que no resultado final. Então, quando a gente faz avaliação em saúde, né, quando a gente está lidando com pessoas dentro de um contexto territorial, social, econômico, e de rede de assistência hospitalar, inclusive, né, que faz parte desse contexto todo, a gente acaba tendo um monte de fatores intervenientes, né, que mudam aquela determinação, né, que a gente teórica, né, que a gente imaginou entre um bom atendimento e um bom resultado, né? Ou seja, uma boa estrutura me propicia um bom atendimento e o bom atendimento me propicia um bom resultado, né? Quando eu tenho essa relação sem poucos fatores intervenientes, né, eu pego o resultado,
né, e falo, bom, então o meu processo está bom. Né? Mas como normalmente a gente tem muitos fatores intervenientes, a gente acaba tendo que ser sempre muito mais cuidadoso. Né? Então eu tenho bons ou maus resultados e eu nunca sei se é porque de fato eu tive bons ou maus processos. Né? A estrutura em geral é mais fácil da gente avaliar, né? Porque ela tem sempre critérios bem definidos, ou seja, a quantidade de unidades, quantidade de profissionais, saber se eles são adequadamente formados, se eles têm as especializações necessárias, se eu tenho os materiais, insumos, isso é fácil de a gente definir. Né? Mas na hora que a gente vai para os processos, o que é um bom atendimento? Né? A gente até pode dizer, não, um bom atendimento é fazer isso, isso e aquilo. Agora, como eu vou medir se a pessoa foi bem atendida? Ou como medir se o profissional fez aquilo que tinha que fazer? Aí já começa a ficar mais complicado, porque a gente não tem as informações necessárias para isso. Né? Então, eu acho que a gente tem esses dilemas todos. Né? E aí, se fosse só isso, estava fácil. Né? Aí, com base nisso, a gente tem que escolher indicadores, né, para a gente tentar aprender parte dessa realidade. Né? Então, vocês, de todos os indicadores possíveis para avaliar a atenção primária, né, vocês escolheram, não por acaso, né, até houve uma certa demanda, né, por esse indicador. Eu acho que todo mundo corre atrás dele, ele é um indicador meio da moda. Né? A Rosana está fazendo assim, né, porque ela é uma das especialistas lá da Secretaria da Saúde em relação a esse indicador, porque ele é uma coisa instigante, ele é importante. E ele tem algumas características que a gente considera de bom indicador, ou seja, ele tem uma certa precisão, né? Ele tem uma relação, tem uma consistência teórica entre o que você está pretendendo observar, né, que é a qualidade da atenção, né? Ele tem uma coleta relativamente simples, né? Ele tem uma interpretação também bem estabelecida, então ele de fato parece ser um bom indicador, e por isso que a gente tem tanto interesse em colocar ele em todas as nossas avaliações que a gente faz da atenção primária. Né? Mas, de qualquer forma, nenhum indicador é 100%. Né? Então, em geral, quando a gente faz avaliação de serviços, a gente acaba recortando, a gente acaba trazendo vários indicadores, né? Porque um fala uma coisa, o outro discorda, e a gente acaba, no conjunto, tentando ver. E uma coisa que o ICSAB tem, né? Como ele tem um critério, quer dizer, ele incorpora 60 e tantos diagnósticos, 60 e tantos? Isso. Você tem comportamentos distintos, como vocês mesmos observaram, né? Então, na hora que a gente agrega num único indicador coisas diferentes, né, a gente pode acabar ocultando coisas que na desagregação ficariam evidentes. E vocês tiveram a sensibilidade de fazer essa desagregação, né? Então, vocês conseguiram, no indicador sintético, né, apareceu pouca coisa, mas na hora que vocês desagregaram, foi possível verificar que alguns dos grupos, né, de condições sensíveis tiveram uma melhora muito acentuada, como, por exemplo, as doenças preveníveis por vacinação, né, que então foi claro, e eu tive a oportunidade de dar uma olhada nos dados por região, né, então isso é consistente não só para a região metropolitana como toda, mas é consistente para cada uma das áreas, né? E provavelmente, eu não olhei os municípios, mas eu tenho quase certeza que também pelo menos para a maioria dos municípios. E que a gente teve um comportamento diferente. Então, acho que é muito importante a gente estar trabalhando sempre que possível com coisa desagregada, porque isso ajuda a explicar, né? E ajuda a confundir também depois, né? Porque a atenção primária é boa ou não é, né? Quer dizer, para dar o veredito final, a gente acaba tendo problemas. Bom, em relação ao trabalho, eu queria, assim, tem duas coisas que eu acho que vale a pena a gente estar pensando, né? A primeira delas é o conceito que vocês têm usado de atenção primária à saúde, né?
vocês trazem a Bárbara, né, e eu acho que é absolutamente oportuno isso, mas na hora que vocês operacionalizam esse conceito para tentar medir a atenção primária, vocês confundem ela com a estratégia de saúde da família, né, e que eu acho que isto não é bom, né. De qualquer forma, por que não é bom? Porque no estado de São Paulo, principalmente, a gente tem uma rede de atenção primária à saúde já antiga, assim, tem uns 40, 50 anos, quando a gente começou no estado de São Paulo a estruturar os centros de saúde, e os centros de saúde, em que pesem todas as mazelas que ocorreram durante as várias décadas em que eles existiram, né, em termos de assim, dificuldade de fixar os profissionais, dificuldade dos processos, falta de qualificação, etc., etc., né? Mas eu tinha uma rede razoavelmente extensa no estado de São Paulo e também no município de São Paulo, né? E essa rede que a gente chama de atenção básica tradicional, né, ela não tem a forma de organização do PSF. O Ministério da Saúde, quando lançou o Programa de Saúde da Família, ele fez um pouco esse viés, né? A atenção primária à saúde é saúde da família. Então, a gente, durante alguns anos, ficava super mal na fita, né, em relação ao Brasil, né, porque nós tínhamos uma baixíssima cobertura de atenção primária, até porque os nossos municípios estavam numa situação razoavelmente confortável de terem os centros de saúde organizados da forma tradicional, né, com uma cobertura que longe de ser uma cobertura integral satisfatória, mas de qualquer forma era uma cobertura significativa. Então, em São Paulo não houve uma pressa para aderir imediatamente à saúde da família. Se você pegar regiões no Nordeste, sei lá, estado do Maranhão, que não tinha quase nada, a saúde da família veio com uma estratégia efetivamente para dar acesso e universalizar a atenção primária para a população. Então, eles realmente não tinham quase nada e passaram a ter uma grande estrutura. No estado de São Paulo, como já tinha, o crescimento foi mais lento. E como você colocou, né, esse crescimento é difícil, né? Ele é difícil porque já há um investimento prévio dos municípios, né, de manter essas estruturas que são caras, né, que elas custam dinheiro também, né? E então nem sempre é oportuno você adicionar a saúde da família, né, porque fica pesado demais para esses municípios. Então, a gente precisa analisar um pouco esse contexto. De qualquer forma, do ponto de vista de operacionalização, né, nós teríamos dificuldade para medir a atenção primária, a tradicional mais a saúde da família, no ano 2000, porque a gente não tem dados muito precisos em relação a isso, porque a gente só tem o dado do CIAB, seria difícil vocês terem um inventário de quantas unidades básicas tinham ou quantos profissionais estavam alocados no ano 2000. Não tem esse dado, né? Talvez o único dado que tenha é o dado de consultas básicas. A Rosana estava soprando isso para mim na hora da sua apresentação, então estou aproveitando para falar. Mas, de qualquer forma, é uma aproximação, que a gente não tem um dado mais preciso. De qualquer forma, na hora que você apresenta que teve um crescimento de 300% ou 500%, não será bem isso, mas do ponto de vista da correlação que vocês fizeram, eu acho que não invalida, porque, de qualquer forma, a atenção básica tradicional, ela ficou, até onde nós sabemos, mais ou menos estagnada, ou seja, não houve crescimento e nem diminuição significativa da atenção básica tradicional. Então, isso que vocês observaram de incremento das equipes de saúde da família, o que efetivamente aumentou de cobertura na atenção primária. Então, na hora que vocês vão calcular o R, não vai fazer muita diferença, né? Então, não invalida o cálculo que vocês fizeram, mas na hora que vocês apresentam no texto, eu acho que precisa ser mais cuidadoso, né? E aí então tem que explicar, bom, atenção primária tem outras coisas, mas o dado que eu tenho disponível de fácil operacionalização é esse das equipes de saúde da família. Tanto que quando vocês pegam aquele trabalho que eu e o Zadinho fizemos, né, que você cita, a gente não fala em atenção primária, a gente fala em cobertura de saúde da família, né,
para evitar, para evitar essa confusão. Né? Então, se eu estou falando só em saúde da família, aí ele é um critério muito preciso. É o número de equipes, né? E a cobertura potencial de população que cada equipe tem. Então, você faz a conta, pronto. Né? Então, eu acho que eu acho que isso fica melhor. E aí, na hora de falar do incremento, a gente precisa ter algum cuidado também, né? Porque, por exemplo, o município de São Paulo, ele praticamente não tinha saúde da família no ano 2000, tinha só algumas unidades daquele programa Qualis. Né? E eu tive uma grande expansão, principalmente a partir de 2002. Né? E aí você olha, bom, eu não tinha nada e subi muito. Então, dá a impressão que, bom, eu precisaria ter mudado da água para o vinho em termos de resultado, de impacto. Mas, na realidade, ele está diluindo numa rede extensa que já tinha de unidades tradicionais. Então, eu não tenho que esperar um impacto tão acentuado assim, né? Porque, na realidade, o incremento não foi tão acentuado. Tá? Eu tive, no município de São Paulo, um movimento, quer dizer, que foi de acréscimo, mas eu tive também um movimento de substituição. Né? Parte das unidades tradicionais, elas acabaram virando unidades de saúde da família. Né? Então, a gente precisa ver um pouco essa questão também, em que pese vocês não vão ter como medir isso. Né? Talvez a solução lá que a Rosana estava falando, do número de consultas médicas básicas, possa ser utilizado, talvez não para vocês refazerem toda a análise, mas para um pouco, assim, comprovar, né, quer dizer, que a tendência é essa, quer dizer, mesmo que eu utilize um critério diferente, quer dizer, a aproximação disso a partir do número de consultas básicas, né, eu provavelmente vou encontrar as mesmas tendências. Eu dificilmente vou encontrar coisa diferente. Mas eu acho que como vocês estão navegando num terreno, né, onde vocês têm dificuldade de obter os dados, talvez a gente ter mais de uma fonte, ou seja, número de equipes e número de consultas básicas, possa assim, embasar melhor o resultado, para ninguém olhar e falar assim, mas esse negócio está muito frágil. Né? Como ele é o núcleo central do trabalho, né, ele precisa estar mais sólido. Então, eu acho que vale a pena. E o número de consultas ele é fácil de pegar. A gente pega pelo CIAB, né, consultas médicas básicas, é um dado assim, que não tem grandes distorções. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente estar incorporando isso. E uma outra questão que eu acho que é importante, e que aí não é uma questão conceitual, é uma questão de armadilhas das bases de dados. Né? A base de dados da IH, ela tem vários problemas. Né? E eu acho que, quando a gente pega elas, a gente acha que elas contam a verdade das internações. Mas a gente precisa lembrar que a base de IH, ela foi montada para ser uma base para pagamento. Né? Então, ela tem todas as distorções dos rituais de pagamento, os rituais de faturamento. Então, se eu não lanço o procedimento correto e não lanço o diagnóstico correto, eu não tenho o melhor. O correto não é o correto do ponto de vista do cuidado ao doente, o correto do ponto de vista do faturamento. Aí eu perco dinheiro. Então, eu preciso, isso vocês sabem melhor do que eu, né? Porque vocês estão fazendo administração hospitalar. Então, as regras de emissão de AH, elas variaram durante o tempo. Então, isso pode ter provocado algumas modificações importantes. Eu chamo a atenção especificamente para a questão das pneumonias, né? Que ela tem um número surpreendentemente muito baixo nos 3 primeiros anos, né? E depois ela sobe lá para 16 mil internações, e aí ela vai caindo bonitinho, como a gente gostaria. Né? Então, eu fico imaginando, fico me interrogando, quer dizer, não é possível que a gente teve uma epidemia de pneumonia, né, de 2002 para frente, né, porque era 2001 e 2000, fica quase estabilizado, né, em torno de 1.000, 1.500, de repente sobe para 9.000 e depois sobe para 15. Eu acho que teve uma mudança de critério no ano de 2002,
né? Então, metade do ano foi feito de um jeito, metade do ano foi feito do outro, e na média a gente ficou com 9 mil. Eu não sei dizer exatamente o que aconteceu, mas eu tenho quase certeza que aconteceu alguma coisa no ritual de lançamento dos diagnósticos. A gente talvez precisasse abrir essas bases de dados e destrinchar melhor, cruzar diagnóstico com procedimento, e pegar os procedimentos de pneumonia e ver com que diagnósticos eles vinham associados, porque é possível que essas internações estivessem sendo lançadas com outro diagnóstico que não entrou no critério do ICSAB. Então, eu não sei o que aconteceu, mas essa é uma armadilha possível. Uma outra armadilha, que essa a gente conhece, é a de 2008, que 2008 mudou a tabela de procedimentos da EH. E a gente estava lá tabulando séries históricas, e aí, de repente, a gente achou esquisito que as internações de 2007, 2008, aliás, 2006, 2007, elas vinham crescendo um pouquinho, né? Aí depois 2008 cai, né? Depois 2009 dá um salto e continua crescendo na mesma linha que vinha 2006, 2007. Aí a gente foi ver, tem alguma coisa errada. Aí a gente foi destrinchando mês a mês, né? E a gente viu que tinha no primeiro trimestre de 2008 tinha um buraco na base de dados, né? Ou seja, na transição do sistema usado até 2007 para a tabela nova, houve perda de dados, né? Então, na hora que a gente faz uma série histórica, a gente acha que deu uma diminuída nas internações, mas na realidade houve só a perda de dados. E era muito claro, porque foram 2 ou 3 meses que teve perda de dados, depois voltou tudo ao normal, porque todo mundo se ajustou às novas tabelas. Então, isso é só para citar essa armadilha, a gente tem certeza que existiu, né, porque a gente examinou direitinho a base de dados, então a gente sabe de 2008. Eu não sei o que aconteceu em 2000, 2001, mas eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa, né? Agora, é interessante que só aconteceu com a pneumonia, não aconteceu com os outros grupos, né? Então, provavelmente, é algum critério diagnóstico que foi especificamente colocado em cima da pneumonia, né? E aí, a sugestão que eu faço é que vocês joguem fora os 3 primeiros anos, né? E aí tem que refazer mesmo, né? De 2003 para frente. Eu não sei se vale a pena ou não incluir 2011, porque vocês falam que a base não é ainda estável, etc. Eu acho que ainda é, eu acho que o 2011 até 2012, eu acho que dá para usar bem, tá? Acho que não vai ter problema usar até 2012. Então vocês puxariam um pouco mais para cá. Aí eu tenho certeza que, por exemplo, as pneumonias, elas vão ficar na tabelinha de quem reduziu, porque se você pegar de 2003 para frente, eu tive uma clara redução das internações por pneumonia, né? E não um aumento, né? E aí, em cada uma das regiões de saúde, também o mesmo comportamento. Então, isso eu acho que vale a pena dar uma revisada, né? Tirar os anos suspeitos, né? E botar anos melhores. E a interferência de 2008, aparentemente, na análise que vocês fizeram, não teve uma influência muito grande, porque, enfim, teve uma pequena flutuação, mas eu acho que, como vocês estão olhando o conjunto, né, e estão fazendo uma regressão, essa variação ela se perde na hora do processo da regressão. Então, eu acho que isso não faz diferença. Não precisa jogar fora o ano de 2008, né, mas precisa jogar os 3 primeiros anos fora, né. Então, porque só das internações por pneumonia, em 2003 eu tenho 16 mil internações. Em 2000 e 2001 eu tenho 1.000 internações. Sumiram 15 mil internações. No cálculo do ICSAB, isso faz uma diferença tremenda, né? Quando eu pego o ICSAB em 2003, preciso abrir aqui a página, ele está bem mais alto. Deixa eu pegar aqui a tabela. Por exemplo, o cálculo geral, a taxa de ICSAB em 2003 é 71 por 10 mil, né? Em 2000 é 61, né? Mas se eu colocar mais 15 mil internações, fica na mesma magnitude.
Então, na realidade, esta perda que eu estou dizendo que provavelmente aconteceu, né, que é uma perda artificial, né, a gente precisaria deixar de fora, tá? Porque não aumentou 15 mil internações por pneumonia de um ano para o outro, né? É um problema da emissão da IH. Né? Então, o dado não é bom, ele não é confiável. Então, e aí muda a conclusão final, porque aí na conclusão final, se eu tiver só da flechinha para cá, né, tem uma clara redução, e aí uma redução muito importante, e talvez, põe o próximo, que é o das reduções, né? Esses que reduziram. Você até a inclinação das pneumonias é bem mais acentuada do que a inclinação dos outros. Então, provavelmente, a correlação vai dar estourado alto, quase 1. Né? Então, por isso eu acho que precisa mesmo rever isso. Né? Então, acho que isso é importante. E aí sobra assim, por que não reduziu tudo? Né? Por que tem coisas que diminuíram e coisas que aumentaram? Aí eu acho que a gente tem duas coisas que a gente precisa discutir, que eu acho que até vocês passam um pouquinho. Uma delas é a oferta de internações e os critérios de internação. Né? A gente tem verificado, não especificamente na Grande São Paulo, né, mas a gente tem verificado que a proporção de internações por condições sensíveis, e a gente trabalha mais com a proporção do que com as taxas. Por quê? Porque eu tenho oferta diferente de leitos para internação. Assim, a facilidade de internação numa região é diferente da outra. Né? E quando eu trabalho com proporções, teoricamente, eu minimizo esse efeito da oferta de leitos. Mas, na realidade, não é bem isso que acontece. Porque quando a gente pega as internações nos municípios pequenos, né, que têm hospitais com grande ociosidade, né, que em geral são hospitais com menos de 100 leitos e muitas vezes com hospitais com menos de 50 leitos, são as regiões que têm a melhor cobertura de atenção primária, tá, e a melhor cobertura de saúde da família, né, e, no entanto, tem os piores desempenhos do ICSAB, não como taxa absoluta, mas como proporção, mas também como taxa absoluta, tá, em muitas das situações. E aí a gente levanta a hipótese, bom, a atenção primária lá não pode estar tão ruim assim. Né? O mais provável é que esses hospitais que são razoavelmente ociosos, a taxa de internação nesses hospitais de pequeno porte, no interior, nas cidades pequenas, é muito alta, né? Então, assim, a taxa de ocupação é 30%, 40%, diferente da Grande São Paulo, né? Então, aqui talvez não tenha, mas eu posso até pensar aqui no Alto Tietê, que eu tenho alguns municípios menores, que eu tenho alguns hospitais menores, eu posso estar tendo também esse tipo de distorção. E a gente tem até depoimentos pessoais, né, de gente que fala, não, ali no meu município, quando chega na segunda quinzena, né, o hospital viu que a taxa de internação dele está muito baixa, ele começa a internar coisas que não são exatamente critérios de internação. Enfim, o cara está doente, mas ele poderia ser tratado ambulatorialmente, né? Mas já que tem o leito vazio lá, põe lá ele, o cidadão fica lá uns 2, 3 dias e pronto, e eu levo a minha taxa de internação, emito a IH e resolvo meu problema financeiro. Então, nessas regiões que eu tenho hospital ocioso, você tem uma certa possibilidade de indução de internações desnecessárias. E aí, eu não vou botar doenças raras, eu vou botar as doenças mais comuns na população, né, e que acabam caindo da lista do ICSAB, né, então são as doenças, as infecções respiratórias, por exemplo, infecção de trato urinário, né, que são coisas simples e que você depois não tem nenhum critério para dizer, não, essa internação foi desnecessária, porque, enfim, o cara sarou, resolveu o problema e não deixou rastro. Uma infecção urinária tratada, você não sabe se ela precisava ou não precisava de internação, né?
você interna quando você tem uma pielonefrite, uma febre muito alta, queda de estado geral importante, etc. Tem indicação. Mas aí como saber se houve isso ou se o cara só está com uma dorzinha e fica lá no conforto do hospital? A gente não... Então, eu acho que este é um ruído importante na interpretação do ICSAB, né? Uma outra hipótese que eu penso também, que não é do serviço, mas que talvez, olhando aqueles que aumentaram, dois me chamam a atenção, né? Angina e doença cerebrovascular, que aumentou, né? São duas coisas que, assim, supostamente com atenção básica, né, eu faço um bom controle da hipertensão arterial, faço um bom controle do diabetes, né, então eu diminuo os eventos cardiovasculares, né, tanto cardiovascular como cerebrovascular, né, então devia diminuir a angina e a doença cerebrovascular. Mas aí eu fico me perguntando, será que na população da região metropolitana que está envelhecendo, né, eu não tenho uma prevalência cada vez maior de portadores de hipertensão arterial e de diabetes, e que mesmo com um bom atendimento na atenção básica, eu acabo tendo impacto nas internações? Né, então, esta é uma outra possibilidade que também a gente precisa levantar para, assim, na hora de olhar esses dados, e não simplesmente condenar a atenção primária de que eles estão pisando na bola. Agora, por outro lado, a questão da qualificação da atenção primária, ela ainda está posta para a gente. Quer dizer, quando a gente faz verificação in loco, né, das unidades básicas de saúde, a gente percebe que elas não estão do jeito como nós gostaríamos, né? Então, eu tenho médicos, assim, muitos profissionais recém-formados. Quando a gente conversa com todos os gestores municipais, né, eles são unânimes, né? O médico não para, né, de 6 em 6 meses troca a equipe, só consegue contratar profissional recém-formado, principalmente nas equipes de saúde da família. Dificilmente eu tenho médicos que fizeram residência de clínica, pediatria ou qualquer outra especialidade. Em geral são médicos recém-formados que ficam lá 1 ano ou 2 esperando uma vaga para residência médica, né? E depois eles vão embora. Eles então arrumam um estágio, uma residência e vão embora. E vem um outro no ano seguinte, recém-formado de novo. Então, a capacidade resolutiva desses profissionais é baixa, né? E é possível que seja mais baixa do que da atenção tradicional, onde eu tenho o gineco-obstetra, eu tenho o pediatra, né, de carteirinha, digamos assim, né, em que pese eles têm um vínculo pior com a clientela, né, porque eles ficam, eles não cumprem o horário, eles não têm compromisso com o território, etc. Então tem uma qualidade diferente, né, mas eles são especialistas, né, e o outro não é especialista e tem baixa capacidade resolutiva. Então a gente até ouve relatos de unidades de saúde da família, não sei se na Grande São Paulo, a gente ouve esse relato no interior, que o médico de saúde da família não faz pré-natal. Ele encaminha o pré-natal para a unidade de saúde tradicional. Tá? E não atende criança também, porque o médico recém-formado tem medo de fazer um exame físico numa criança chorando, claro. Né? Você não vai se arriscar, né? Então, sem encaminha também. Então, a capacidade resolutiva fica comprometida. Então, é possível que parte do que vocês observaram seja de fato verdade. Né? Então, não vamos tentar explicar tudo pelos artifícios dos números. Tá? Então, a gente precisa considerar a possibilidade de realmente ter um mau investimento nisso. Agora, de qualquer forma, as doenças imunopreveníveis, né, a gente tem uma coisa assim cristalina. E isso não depende do profissional médico, né? Depende do acesso da população ao serviço. Então, se eu melhorei o acesso, e provavelmente eu melhorei, porque eu aumentei efetivamente o número de unidades básicas na região metropolitana com a família, eu tive alguma substituição de equipe, né, tradicional por equipe nova, mas eu tive prédios novos construídos em regiões onde não tinha. Então, eu aumentei o acesso e aumentei a cobertura. Então, como não depende de outros processos internos, isso teve uma correlação ótima. Tá?
eu acho que é isso, assim, em linhas gerais. Agora, essas coisas que eu estou colocando, eu acho que a gente que assim respira atenção básica e indicadores o tempo todo, né, a gente acaba tendo a possibilidade de visualizar coisas que vocês, numa primeira rodada, né, de aproximação, acaba sendo realmente muito difícil enxergar isso, né, enfim, a gente precisa ter uma certa intimidade com o problema todo, né, antes de ter uma interpretação. Mas, de qualquer forma, a metodologia que vocês fizeram, a forma como vocês abordaram o trabalho, eu acho que está muito bem feito, está muito redondinho. Eu acho que é só um pouco acrescentar essas possibilidades na interpretação do dado, além de tirar os 3 primeiros anos, né? Então, assim, resumindo, parabéns a vocês, um excelente trabalho. Eu acho que precisa continuar investindo nisso, porque eu acho que vocês vão finalizar isso de uma forma que eu acho que até vai contribuir bastante aqui para a gente que trabalha com a atenção básica, né, e que precisa ter esses dados e precisa, enfim, abrir um pouco essa caixa preta aí de como é que estamos trabalhando, né? Eu acho que esse é ainda um dilema para a Secretaria Estadual e para as secretarias municipais também, né? Quer dizer, quais são os indicadores bons para avaliar o desempenho da atenção básica. Então tá isso. Muito obrigado, gente. Só o que o Arnaldo quis dizer é o seguinte: molecada, tá ótimo o trabalho, mas vocês precisam ter uns 10 anos de trabalho na prática lá para ver, aí vocês vão entender o que ele está falando. São esses camaradas assim que nem nós, assim, médico sanitarista, espécie em extinção, é que entendemos essas coisas. Não, o meu pai me falava assim, quando a gente elogia demais, as pessoas se acomodam e falam, então tá bom, então não vamos mais insistir. Quando a gente fala, tá bom, mas olha, tá faltando ainda um tempero. Então, você estimula as pessoas a melhorarem. Então, o que eu estou fazendo é exatamente isso. Tá bom, mas está faltando um tempero. Então, vão atrás do tempero. Né? E eu acho que sempre a gente tem que ir atrás do tempero, né? Porque sempre dá para melhorar mais. Né? Mas eu acho que o caminho já está dado, é um bom caminho, vocês já têm uma estrutura de trabalho que é muito bem feita. Eu acho que é só temperar. Quero agradecer muito o Arnaldo. Agradecer muito o Arnaldo. Eu acho que a ideia de chamá-lo, de chamar, né, a Rosana, o pessoal da atenção primária, era justamente acrescentar. Eu queria saber se a gente podia usar o tempero, né? Usar essas observações que vocês fizeram. Naturalmente a gente agradece depois, né? Mas eu acho que para nós vai ser muito importante. Eu acho que essa leitura é extremamente competente, né, que complementa muito o nosso trabalho. Acho que você quer falar um pouquinho, né? Bom, primeiro, agradecer. E a gente quer mesmo as críticas. Uma coisa que a gente tinha falado que o professor falou, o pessoal elogiou. Tá... Não, professor, eu quero ouvir as críticas, porque não é possível que esteja tudo certo. Assim, foi um dilema usar a atenção primária ou falar da estratégia de saúde da família. A gente acabou definindo que a gente ia pegar tudo que estava cadastrado no CIAB, tanto aqueles que cantavam só como estratégia de saúde da família e outros que eram só ACS, só agente comunitário. Porque a gente não pensou, não conseguiu encontrar a forma que a gente teria de medir mesmo a atenção, a atenção primária tradicional, né? E a gente ficou na dúvida, até eu vi, acho que no seu trabalho mesmo tem consultas médicas, aquele trabalho que eu citei. Só que eu fiquei na dúvida se essa consulta médica iria falar só da tradicional ou se ela se misturaria com as estratégias de saúde da família. Então eu ia estar vendo consulta médica do tradicional e saúde da família. Então a gente ficou na dúvida, mas eu acho que com certeza é uma forma de a gente tentar controlar um pouco essa mudança. Em relação a pneumonias, a gente realmente viu que tinha uma coisa errada acontecendo. Eu fico na dúvida se vale a pena tirar ou mostrar e falar do erro. Provavelmente ali tem uma coisa que aconteceu, para que isso suscite até, provoque pessoas de buscar o que foi que aconteceu. Porque em relação ao número geral, ela pode ter um grande impacto no início, mas depois ela vai caindo. Então, eu acho que nas ZICSAPs gerais, o peso fica controlado depois. Bom, é isso, assim, eu agradecer muito. A gente queria muito que a gente leu o seu artigo, a gente queria muito mesmo receber essas contribuições. Obrigado.
Então, a gente gostaria de agradecer, obviamente, né, o Arnaldo, e seguir nossa programação com uns 10 minutos de atraso, mas a gente faria um intervalinho de 5 minutos, no máximo 10 minutos, e na sequência a doutora Vânia vai fazer a intervenção. Há uma máquina, as máquinas de café, além deste andar, tem neste andar nos dois lados, e eventualmente pode descer um andar, que no andar de baixo também deve ter máquina, né? Então vamos invadir os andares aqui para servir o café o mais rápido possível. Obrigado, até daqui a pouquinho.